Ofir Cavalcante é o segundo procurador do Estado a assumir a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em seus mais de 70 anos de existência. Um momento especial para a advocacia pública do país. Ofir é procurador do Estado do Pará. Mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal Paraense, ele leva sua experiência na esfera pública para a OAB, um lugar de importantes discussões sobre a legalidade no país. É ele quem Márcia Semer entrevista hoje em Argumento, Advocacia Pública em Ação. Ofir, é um prazer receber você aqui no programa Argumento, que é um programa que se dispõe a discutir a advocacia pública. Você que é um colega advogado público, procurador do Estado do Pará, para nós é uma honra tê-lo aqui, porque você também é o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente, né? Queria que você falasse primeiro, nos contasse um pouco aqui qual a estrutura da Procuradoria no Pará, como ela está organizada. A Procuradoria-Geral do Estado do Pará, ela, como todas as procuradorias, ela é recente. Efetivamente, nasceu depois daquela divisão do Ministério Público, quando o Ministério Público deixou de ser procuradoria, de ser defensor do Estado e passou a ser somente defensor da sociedade a partir de 88, e ela foi se estruturando, melhor dizendo, dentro dos moldes da Procuradoria de São Paulo. O paradigma inicial era São Paulo e a partir daí se copiou esse modelo de São Paulo. É claro que com o passar dos tempos, esse modelo foi sendo adaptado à nossa realidade do Estado do Pará em função das vocações regionais, dos problemas locais relacionados à questão ambiental, à questão agrária, a questão inclusive da possibilidade do Procurador do Estado também mediar conflitos no Estado do Pará. Então houve uma certa adaptação. Hoje a Procuradoria no Estado do Pará tem cerca de 85 colegas, todos atuando em Belém, em Marabá e Santarém, os principais polos do Estado do Pará, e trabalhando no desenvolvimento do Estado, participando da defesa das políticas públicas, sempre com a perspectiva de defender a Constituição, orientar o governador, orientar os secretários para que eles possam exercer o seu papel dentro dos parâmetros constitucionais, nem mais nem menos. Por isso que nós, procuradores, nós, advogados públicos e, sobretudo, nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, temos um papel de interação muito importante para que o advogado público possa ter a sua independência técnica preservada. Disso nós não podemos abrir mão. Ofir, então quer dizer que no Pará vocês também atuam na área consultiva, prestando assessoria às secretarias de Estado e ao governador, e também atuam, evidentemente, na área contenciosa, fazendo a defesa nas ações jurídicas em que o Estado é parte. Exatamente isso. Se tinha no Pará um outro modelo há algum tempo atrás. A parte consultiva ficava fora da Procuradoria-Geral do Estado. Isso, quero crer que na década de 90, já no final de 90, início de 2000, se conseguiu avançar nesse sentido e essa parte consultiva passou a ser absorvida pelo Estado. A Procuradoria-Geral do Estado não absorveu os colegas que faziam essa advocacia consultiva antes, nas secretarias. Eles ficaram no cargo de extinção? Eles ficaram em cargo de extinção, não tem uma equiparação com os procuradores do Estado, mas hoje são supervisionados tecnicamente pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará. No que toca à questão administrativa em si, de defesa do Estado, melhor dizendo, a Procuradoria também tem uma ramificação muito forte na área tributária, onde se tem que pensar em arrecadar cada vez mais para o Estado. E hoje, em termos de lucratividade, se você for comparar aquilo que os procuradores percebem no Estado do Pará com aquilo que eles ajudam o Estado do Pará a não perder ou até a recuperar, efetivamente se paga e dá para fazer mais umas 2 ou 3 Procuradorias do Estado do Pará. Portanto, o trabalho que vem sendo desenvolvido, eu quero crer que esse é o sentimento nacional dos
dos procuradores do Estado, da advocacia pública de um modo geral, é um trabalho de defesa do Estado, de defesa do erário, de defesa do cidadão. Portanto, efetivamente, precisamos cada vez mais estimular os colegas procuradores, sobretudo os advogados novos, a fazer o concurso e vir para a carreira. Ofir, você hoje preside a Ordem dos Advogados do Brasil. E um dos setores da Ordem dos Advogados é a Comissão do Advogado Público. Você poderia dizer um pouco como funciona esse setor e quem integra essas comissões? Olha, é até interessante a gente falar um pouco sobre a participação do advogado público na Ordem dos Advogados do Brasil. É interessante que a Ordem, até um determinado momento da sua história, era a Ordem dos Advogados Liberais. O advogado público era o patinho feio dentro da Ordem. E por que ele era o patinho feio? Porque ele impedia ou dificultava que os colegas advogados profissionais liberais recebessem os seus honorários advocatícios. Isso criava uma certa predisposição contrária à advocacia pública. Os advogados públicos, de uma forma muito inteligente, ao invés de se separarem da Ordem, não, entraram, conquistaram seu espaço e hoje, presidem a Ordem. Hoje, para você ter uma ideia, nós, advogados públicos, estamos exercendo a presidência nacional da OAB. Portanto, fizemos um caminho inteligente, o caminho inverso que algumas carreiras não estão procurando fazer, querendo se despregar da Ordem. E isso é ruim porque enfraquece a luta da advocacia pública de um modo geral. Portanto, é necessário que a gente tenha esse conceito, essa concepção de que nós só seremos fortes se estivermos unidos e participando. Hoje o Conselho Federal, nesta gestão nem tanto, mas na anterior, de 81 membros, 23 eram advogados públicos, seja defensores, advogados, procuradores do Estado, do município, enfim. Hoje nós temos um número menor, eu acho que não chega a 15, mas mesmo assim é um número bastante expressivo. As procuradorias do Estado, os colegas advogados públicos, passaram a participar nos estados das composições das chapas, seja integrando os conselhos seccionais, seja integrando o Conselho Federal. Por isso, hoje se tem no Conselho Federal e na advocacia brasileira de um modo geral, essa convivência harmônica, pacífica. É claro que em determinado momento há divergências, cada um defende um lado, defende o outro, mas isso é absolutamente natural, faz parte desse processo dialético que é a advocacia de um modo geral. E em nível nacional, como nós fizemos para agregar cada vez mais os procuradores do Estado, o advogado público de um modo geral? Essa Comissão Nacional da Advocacia Pública é uma comissão que tem uma formação diferenciada das demais. Em que sentido? Ela não é formada por colegas advogados indicados por presidentes seccionais, por conselheiros federais, dentro respeitando sempre a federação. Enfim, ela é formada por indicações a partir das próprias entidades de classe. Então, os procuradores do município indicam representante, os procuradores do Estado indicam representante, os defensores indicam representante, os procuradores da União indicam, a AGU indica, enfim, são 10 ou 12 membros, todos da advocacia pública e indicados pelas suas respectivas associações. Isso dá mais legitimidade, faz com que haja uma sinergia ainda maior e não torna a Comissão Nacional da Advocacia Pública, da OAB, a comissão da AGU ou a comissão das procuradorias, enfim, é da advocacia pública de um modo geral. As diversas dimensões, as diversas visões são para ali levadas e se chega a determinados pontos que são importantes para a advocacia pública. Ofir, a partir da Constituição de 88, a advocacia pública cria uma importância maior no cenário do Estado brasileiro. Evidentemente que o Estado democrático de direito permite que a advocacia pública cresça, se desenvolva, mas ainda falta muito. E um dos temas mais relevantes com relação a isso é a questão
da autonomia da advocacia pública. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão caro para todos que estão na advocacia pública. Não há dúvida, mas é bom a gente fazer até um pouco antes uma retrospectiva histórica dessa nossa luta. Acredito eu que é uma luta bastante vitoriosa. Apesar do tempo, apesar de todas as dificuldades que ainda enfrentamos, mas é uma luta vitoriosa. Eu lembro que quando eu ingressei na Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em 88, nós funcionávamos em cima de um prédio que era no segundo andar, e o primeiro andar era constituído de uma loja que vendia fogos de artifício. Para que você tenha uma ideia como era tratada a Procuradoria do Estado. A sala dos procuradores, na área contenciosa que eu estava, era para 10 pessoas, tinham 2 mesas. Efetivamente, não se tinha nem estrutura física para a lotação dos colegas, para o trabalho efetivo. O corpo de servidores era aquilo que sobrava do resto do Estado. Então, aqueles que não prestam, mandam para a Procuradoria. E, com o passar do tempo, a gente foi avançando e foi caminhando, e eu quero crer que essa é uma luta de todos os estados da Federação, sim, todas as procuradorias da Federação. E nessa luta a gente conseguiu, então, dignidade física. Melhoramos as instalações, foi um prédio melhor, e aquele prédio onde nós estávamos, graças a Deus, nós saímos antes que pegou fogo, explodiu o prédio, foi um negócio assim muito conhecido em Belém do Pará, eram os fogos Bichara ao Matar, que funcionava lá, e explodiu aquilo. Mas fomos para outros prédios e a Procuradoria, então, conseguiu essa dignidade para que os procuradores tivessem um local para trabalhar. A outra luta que se apresentou, e que é outra também muito importante, que ainda hoje se tem no Brasil em algumas procuradorias. Tivemos recentemente no Congresso Nacional dos Procuradores do Estado, em Belo Horizonte, e há reclamações nesse sentido, de uma dignidade salarial. Nós, procuradores do Estado, que fazíamos aquilo por amor, fazíamos aquilo tentando depois com o magistério ou até com a advocacia privada complementar essa renda, passamos a ter a possibilidade de ser só procuradores, por conta da dignidade salarial que foi permitida. E essas lutas foram avançando com o passar dos tempos, e hoje a gente está a buscar uma outra luta, que é para afirmar definitivamente aquilo que todos nós concebemos e que a Constituição quis conceber, que a advocacia pública também é essencial ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, é essencial à justiça de um modo geral. E isso passa, evidentemente, pela autonomia administrativa e financeira que se quer ter. É uma luta que a gente sabe que tem muitos inimigos, é uma luta que não conta com a simpatia de governadores do Estado, é uma luta que nós estamos tendo que enfrentar, e a Procuradoria de São Paulo tem sido muito importante, não a Procuradoria, me desculpe, mas a Associação dos Advogados de São Paulo tem sido, advogados não, os procuradores de São Paulo, o cachimbo faz a boca torta, fala advogado o tempo todo. A Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo tem sido muito importante, tem estado presente no Congresso Nacional, com uma equipe muito qualificada, ajudando nesse sentido. E conta também com o apoio do Conselho Federal. Mas essa luta agora é uma luta mais difícil, é uma luta que nós vamos continuar empenhados enquanto for presidente da Ordem, e depois também me comprometo a continuar lutando pela autonomia financeira e orçamentária das Procuradorias do Estado. Um outro tema também que é muito relacionado aí e não é uniforme em todos os estados com relação à advocacia pública, é o tema do percebimento de honorários pelo advogado público. Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque eu sei que a Ordem tem um trabalho desenvolvido sobre esse assunto, e entre os advogados públicos há realmente o entendimento de que lhes são devidos os honorários como parcela da sua remuneração, enfim. Eu não tenho dúvida de que esse é o entendimento que deve prevalecer. A jurisprudência tem se encaminhado nesse sentido. A verba honorária recebida pelo procurador do Estado, em função do seu trabalho, ela efetivamente a ele pertence. É claro que se trabalha dentro de uma estrutura de uma equipe, não fica individualmente procurador, deverá ficar para
ser dividida entre eles, até para poder melhorar cada vez mais. A gente faz assim no Pará, reserva um percentual disso para equipar melhor a procuradoria, com mais livros, enfim, dar uma ajuda também nossa nesse particular. Mas eu quero crer que essa verba honorária e a ordem tem essa luta, para a sua essa luta, que os honorários de sucumbência em relação às causas em que o Estado é parte e que ele sai vitorioso devem ficar para os procuradores. E a única discussão que se tem, e aí eu divirjo de uma corrente dos nossos colegas, é de que isso estaria fora do teto constitucional. Eu também acho que está no teto. Mas há uma corrente nesse sentido, eu quero crer que é equivocada, no particular, ele está dentro do teto, deve ser respeitado pelo teto, e quero crer que esse entendimento será vitorioso. Tenho até argumentado com alguns colegas que defendem que estaria fora do teto, que isso mostra, isso enfraquece a luta maior, que é a autonomia e a independência que a Procuradoria busca. Lógico. Se nós formos advogar esse tipo de questão. Então, eu peço sempre para que pensem muito mais no coletivo, na importância de se afirmar a nossa atividade como uma função de Estado, do que propriamente no próprio bolso. É claro que todos nós queremos ganhar bem, para desenvolver um bom trabalho, mas temos um limite constitucional e que, convenhamos, já é razoável, o suficiente se formos comparar aquilo que o trabalhador na classe, digamos assim, na média no Brasil recebe hoje. Outro tema também que tem movimentado aí a advocacia pública é a questão da reforma do Código de Processo Civil. E, inclusive, no projeto que está em discussão na Câmara dos Deputados agora, há a previsão de um capítulo específico sobre advocacia pública, onde alguns direitos assim são reconhecidos à advocacia pública, como, por exemplo, a intimação pessoal do advogado público. Eu sei que em alguns estados e a própria AGU tem esse direito reconhecido por lei, mas, por exemplo, nós aqui em São Paulo não temos. O Pará também não. Você acha importante esse tipo de movimentação da advocacia pública para participar também da elaboração legislativa no Congresso, sempre quando as questões do Estado estão em jogo? Não há dúvida. A participação é fundamental e eu quero, mais uma vez, louvar a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, que tem sido pioneira nesse sentido e não só na vanguarda, porque ela hoje acaba sendo a grande referência em termos de defesa da advocacia pública, sobretudo dos procuradores do Estado, no Parlamento. A ANAP, que é a nossa entidade nacional, não tem a mesma estrutura de assessoria legislativa que tem a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, e acaba fazendo um trabalho em conjunto e até ajudando muito todos os advogados do Brasil, todas as procuradorias do Brasil. Portanto, louvo esse aspecto. E é fundamental que o advogado participe, ele individualmente, ele enquanto procurador do Estado, ele enquanto cidadão do processo legislativo. É indo para lá, é tentando influir, é tentando convencer, é mostrando para os senhores deputados, para os senhores senadores, as razões legítimas que temos para defender essa ou aquela causa que faz a diferença. Se nós ficarmos na inércia, nós não conseguiremos avançar, não conseguiremos conquistas para a nossa classe. Por isso, eu quero louvar essa postura da associação aqui em São Paulo e dizer que isso deve ser copiado do Brasil afora. Nós temos um bom relacionamento com a ANAP, com os colegas da União e, de fato, temos atuado em conjunto exatamente para mostrar, né, ao corpo legislativo e aos governos a necessidade de aparelhamento, de servidores de suporte para atuarem nos órgãos jurídicos, para que nós possamos prestar um trabalho adequado e condizente com o que o Estado brasileiro precisa e merece, não é? E lá no Parlamento, em nível nacional, nós temos a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública. No lançamento dessa frente, o deputado Aldo Rebelo, que comanda a frente,
disse que é preciso reconhecer a necessidade de dar à advocacia pública paridade de armas, né? Exatamente porque a advocacia pública, como você colocou, historicamente vem se organizando, mas ainda não chegou num grau de organização necessário, vamos dizer assim. Você podia desenvolver um pouco isso e falar um pouco também desse desenvolvimento da advocacia pública? Então, você poderia explicitar um pouco para quem nos assiste esse papel do advogado público, do procurador do Estado, do advogado da União? Olha, em primeiro lugar, é claro que muitos procuradores estão nos assistindo, advogados públicos também, advogados liberais, profissionais privados, mas o público, de modo geral, também está nos assistindo. Sim. Então é importante mostrar, porque há sempre uma confusão. O que o procurador faz? Aí nos confundem com o Ministério Público, nos confundem com Defensoria Pública. O que o procurador do Estado faz? Ele é o advogado do Estado. Ele advoga para o Estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, você é advogado do Estado de São Paulo. Vai defender o Estado de São Paulo naquelas questões que são movidas contra o Estado, ou vai ser a advogada do Estado para cobrar de quem deve do Estado, de quem fazer o controle da legalidade, enfim. Então, esse é o papel do advogado público, a defesa do Estado. E o Estado não pode ser confundido com o governo. Há uma diferença entre o Estado e o governo. O governo é um governante que foi eleito, ele estaria exercendo momentaneamente, temporariamente, aquele mandato. O compromisso da advocacia pública, dos procuradores do Estado, é com o Estado, é com a sociedade paulistana, paraense, enfim, de onde for a lotação do procurador. Portanto, essa deve ser sempre o conceito que tem que estar por trás, a premissa básica na qual deve se embasar o nosso trabalho. E esse controle da legalidade, o que se acusa mais a administração de modo geral de fazer? O administrador de modo geral? Fraude em licitações, assinar contratos que são prejudiciais ao Estado. Enfim, ele precisa de uma orientação técnica para defender esses interesses do Estado. E quem proporciona isso ao administrador, ao governante, é o procurador do Estado, com o advogado do Estado que deve fazer essa advocacia preventiva de defesa da sociedade. Por isso, a importância desse papel é muito grande, porque se não fizer isso, é dinheiro que vai ser desviado em função do ralo da corrupção, da educação, da saúde, da segurança, enfim, proporcionando melhores condições de vida, diminuindo as desigualdades que são muito grandes no nosso país, entre as pessoas que ganham muito e aquelas que ganham pouco. Portanto, é necessário que haja um guardião, um vigilante. E o procurador do Estado, o advogado público de modo geral, é esse vigilante, é esse guardião dos recursos que a sociedade aplica para ver funcionar bem o seu Estado. Desse modo, nós temos que cada vez mais ampliar esse papel, fazendo com que os procuradores do Estado tenham uma participação efetiva nesse controle prévio da legalidade, a fim de evitar que haja desvio desses recursos para o bolso de um governante mal intencionado. Por isso, nós temos que louvar esse papel, incentivar, estimular e dar condições para que o procurador do Estado possa exercê-lo. Porque, dentro daquilo que você disse, que o deputado Aldo Rebelo referiu, se nós não fizermos isso, nós não vamos estar respeitando a igualdade. Porque nós vamos ter, de um lado, um devedor do Estado, por exemplo, sendo defendido por um grande escritório de advocacia, muito bem estruturado, né, para tentar não pagar o Estado, e de outro, um procurador sem independência, sem autonomia, ganhando mal, sem estrutura física, para defender o Estado, defender a sociedade. Portanto, é necessário que a gente eleve cada vez mais esse papel do procurador do Estado para que haja uma igualdade de defesa, uma igualdade de armas dentro do processo. Muito bem, Ofir. Nós, infelizmente, chegamos ao fim do programa. Foi muito bom conversar com você. Eu queria te agradecer demais ter vindo ao programa dar essa entrevista, você que é o primeiro advogado público presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer que nós todos advogados temos aí um grande apreço pela Ordem, porque a Ordem é sinônimo de democracia nesse país.
Então agradeço a você, agradeço a todos que nos assistiram e convido para que estejam conosco no programa Argumento na próxima semana.